Bendito é o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, é grande alegria pela oportunidade que o Senhor nos concede de voltarmos aqui em mais uma terça-feira e podermos desfrutar desta oportunidade em saborearmos a doce palavra de Deus para a nossa vida. Abra sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo de número 3. Nós vamos ler o versículo de número 29, na sequência, o capítulo 4, versículos de 1 a 7. Bendito é o Senhor que vive para sempre. Você que está sintonizando através da Rádio Suprema, está em casa, no trabalho, no seu veículo, principalmente os que estão em casa, tendo uma Bíblia ao seu alcance, vamos juntos ler a palavra de Deus. Quantos aqui no templo já encontraram e podem dizer amém? Vamos ler o texto sagrado que diz, versículo 29 do capítulo 3. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até ao tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E, porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Amém. Abra sua Bíblia ainda no livro do Apocalipse, capítulo de número 3. Nós vamos ler o que nos traz a palavra de Deus no versículo de número 11. Glória seja dada ao nome do Senhor. Diz a palavra de Deus, Apocalipse capítulo 3 e versículo 11. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Vamos ler juntos? Vamos lá? Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Não quero cansar vocês, mas vamos ainda na primeira carta do apóstolo Pedro, ver o que nos traz o texto no capítulo de número 5 e o versículo de número 8. Glória seja dada ao nome do Senhor. Primeira carta de Pedro, capítulo 5 e versículo 8, diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Bendito é o nome do Senhor.
Vamos, nesse instante, orar e agradecer a Deus pela oportunidade e pelo privilégio que temos em estar aqui mais uma vez, com liberdade, lendo a palavra de Deus. Irmã Luciana Melo e também seus filhos, Samuel e Ismael, estão ofertando a Deus esse culto em ações de graças, pela passagem do aniversário de seu esposo, irmão, evangelista irmão Daniel Melo. Então hoje o Daniel está ficando mais experiente, 22 de setembro. E eu também tributo a Deus a minha gratidão, porque hoje a irmã Adileuza me alcançou na idade. Ela não pode dizer mais que é mais nova que eu, irmão Honorato. Eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, ela não está aqui, irmãos, precisaria. Mas o papai e a mãe dela chegou lá também, meu sogro ainda não está 100% recuperado. Mas o Senhor tem nos guardado, tem abençoado as nossas vidas, e eu sou grato a Deus porque hoje ela está completando mais um ano de vida. E vai fazer 29 anos que me atura. Casado, dia 27 de dezembro, irmã Maria. Não é fácil não, a tarefa dela é árdua, mas Jesus tem dado graça a ela. Glória a Deus. Bom, Érico, vem orar ao Senhor, vamos agradecer ao Senhor. Quantos mais desejam oração? Glória a Deus. Senhor Deus e nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, pelo louvor, pela leitura da Tua palavra. Pai, ajuda-nos, ó Pai, a guardar, meu Deus, o que o Senhor tem, Pai, nos dado, a salvação. Ah, Senhor, que o Teu Espírito Santo nos ajuda, nos orienta. Ah, meu Deus, eu te peço, Pai, continua, Pai, nos abençoando e nos orientando, meu Deus, pela Tua palavra, pelo Teu Espírito Santo. Usa o Teu Filho mais uma vez, para a honra e para a glória do Teu nome. Amém, amém. Aleluia. Meus irmãos, olhando o texto que lemos na sequência, o de Gálatas, o de Apocalipse e o da primeira carta de Pedro, a própria sequência do texto nos traz com explicidade, de forma bem clara, o que o Senhor está nos dizendo pela sua palavra. Eu, ontem, depois que saí daqui da igreja, eram 10, ia ser 10 horas, eu cheguei em casa, dobrei os meus joelhos para falar com o Senhor e pedi a Ele que me desse algo que Ele tivesse para nós nesta noite. E depois, antes de dormir, lendo a Bíblia, o Senhor tocou em meu coração com esta palavra de Apocalipse capítulo 3 e o versículo de número 10. Eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Quando nós lemos o texto que Paulo escreve aos Gálatas, nós podemos entender com clareza que nós fomos feitos em Cristo, herdeiros de Deus e da promessa que é os céus. E tendo nós agora adquirido a condição de filhos, adquirido a condição de participar da herança, nós não temos como descuidar, porque conforme a Bíblia nos orienta, e nós acabamos de ler, existe um que não para de lutar para tentar fazer-nos desviar, fazer-nos perder o rumo, nos fazer deixar de lado a responsabilidade que assumimos de filhos, guardando e tendo cuidado daquilo que recebemos por herança.
No primeiro versículo que nós lemos, nós ouvimos falar da descendência de um homem que Deus o chamou e fez-lhe uma promessa. E Abraão deixa tudo, deixa os seus parentes, a sua terra, e vai em direção a algo que o Senhor lhe havia prometido lhe dar, para habitar com os seus e ser então abençoado nesta terra prometida. Nós agora fomos participantes ou adquirimos o direito não de ser herdeiros de Abraão no sentido da terra aqui no mundo, mas em Cristo nós alcançamos o direito de ser herdeiros da cidade que está nos céus, aonde Deus preparou para os que o amam e receberam a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. E eu quero compartilhar com os irmãos sobre o cuidado que nós devemos ter para não negociarmos e nem fazermos barganha com a nossa herança, com aquilo que o Senhor já nos garantiu a partir do momento que o aceitamos, pois Ele, lá na cruz do Calvário, pagou o preço da redenção e nos garantiu o livre acesso ao trono da graça e a oportunidade de entrarmos nas mansões celestiais e vivermos desfrutando com o Senhor por toda a eternidade, a companhia do nosso Deus, sendo agora transformados e vivendo em um corpo glorioso. Esta promessa, esta herança já foi adquirida por todos os que receberam a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Agora, qual é o cuidado que se deve ter? Nós olhamos agora para o conselho que é dado pelo Senhor ao anjo da igreja em Apocalipse. Quando nós olhamos para o que ele diz ao anjo da igreja, ao pastor da igreja de Filadélfia, o Senhor faz questão de pedir a João que anote, que escreva e que fale a ele dizendo: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Guarda o que tem, para que ninguém roube aquilo que você já adquiriu por direito. É herança, é teu, o Senhor lhe entregou. Mas existem muitos inimigos, e principalmente um deles, o qual nós lemos aqui nesta noite. Pedro, escrevendo à igreja primitiva, diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão. Ele não é leão, mas brama como se fosse procurando a quem possa tragar. O que ele quer é te derrotar, te destruir, roubar a herança que o Senhor já te deu. Mas nesta noite o Senhor nos faz congregar mais uma vez e alerta-nos: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Bendito é o nome do Senhor para todo sempre. Somos herdeiros de Deus por Cristo Jesus. Temos o privilégio de desfrutar das bênçãos desta herança. E hoje, irmãos, nós precisamos com cuidado observar o que a
a palavra de Deus nos diz sobre esta atenção, esta vigilância, este cuidado que devemos ter para que não venhamos a perder a herança adquirida através de Cristo Jesus, quando fomos por Ele resgatados e feitos filhos de Deus. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. O conselho que o Senhor dá, então, ao pastor da igreja de Filadélfia é que ele está vindo sem demora e que a igreja de Filadélfia deveria guardar o que tinha para que ninguém pudesse tomar a sua coroa. Bendito é o nome do Senhor. Nós temos o adversário que não para, ele luta dia e noite para destruir, e a Bíblia diz que ele veio para roubar, para matar e para destruir. Mas tem uma, queridos, o que te deu a herança diz: eu vim para que tenhais vida e vida em abundância, diz o Senhor. Glória para sempre seja dado ao nome de Jesus Cristo. Quando nós olhamos e tentamos entender isto aqui, eu quero dizer a você que na vida espiritual nós vemos acontecer o mesmo que acontece na esfera material. Aqui nós estamos falando da herança incorruptível. Aqui nós estamos falando da promessa de Deus para a igreja, para os servos do Senhor, para aqueles que amam a Deus e buscam a sua face. Mas não é diferente quando nós podemos ver em algumas famílias, e isso aconteceu na parte de meu pai. Alguns filhos, eles são agora herdeiros de seus pais e recebem grandes fortunas. Alguns recebem impérios como herança e começam agora a viver uma vida sem cuidado, sem vigilância, sem entender que se não cuidar, se não defender, se não trabalhar aquilo que recebeu, ele pode ficar sem nada, como tantos já ficaram. Eu trabalhei com um senhor que ele dizia assim: Roberto, não esqueça de uma coisa, dinheiro não aceita desaforo. E às vezes é normal, uma pessoa que recebe uma herança vultosa, ele não tem muita noção no primeiro momento e acha que aquilo não acaba, que aquilo não tem fim, e às vezes se descuida e começa a viver uma vida dissoluta, começa a viver uma vida esbanjando, sem trabalhar para repor aquilo que está perdendo. Aqueles que têm uma fortuna avolumada, grandíssima, demoram um pouco às vezes para sentir o aperto, o prejuízo. Mas o que o senhor quer dizer com isto, pastor? Eu quero traçar aqui um paralelo para que nós possamos entender com mais facilidade os perigos que estamos correndo se não atentarmos para o conselho que a palavra de Deus traz aos nossos corações. Eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. A herança é sua, o direito você já adquiriu, mas você precisa vigiar e cuidar com diligência. Eu preciso cuidar com diligência para que eu não venha correr o risco de que o inimigo que está ao derredor, bramando como leão, venha roubar a minha comunhão, roubar a minha herança, e eu perca o direito de desfrutar daquilo que o Senhor me concedeu através de Cristo Jesus.
Aleluia, bendito é o nome do Senhor. E neste momento em que as pessoas, ou que algumas pessoas, são beneficiados por uma herança normal, comum aqui da terra, aparecem interesseiros de todos os lados, pseudos amigos, pessoas que às vezes nunca ligou para ele, mas quando descobre que ele recebeu alguma coisa como herança, começam a se aproximar, tentando tirar vantagem ou proveito daquele incauto, que às vezes não teve uma instrução para administrar ou para lidar com aquela situação. Mas eu e você somos diferentes. Nós estamos na casa de Deus. Nós temos a Bíblia Sagrada, o manual que nos orienta como devemos estar para nos defendermos das ciladas, dos avanços, dos ataques do inimigo que às vezes vem para roubar, para destruir a nossa vida, tirando de nós o direito de recebermos a herança, que é entrar nos céus de glória. E assim, alguns vão se aproximando, e eles caem no engodo, no engano, na conversa, e assim vão desperdiçando tudo, vão vivendo de farra em farra, não cuida, não se olham, ou não observam que aquilo que estão fazendo vai conduzi-los a um buraco que depois ele vai ficar só e sem esperança. Mas mesmo assim, alguns não têm quem lhes oriente, e outros até têm quem oriente, mas não quer dar ouvido à orientação que lhe é dada, e assim vai acontecendo. E esta pessoa, este cidadão, esta cidadã, de repente depara com aquele volume grande de pessoas ao seu redor, à sua volta, mas todos estão querendo tirar um pedaço daquilo que é seu, que ele recebeu. Às vezes não trabalhou, mas o pai trabalhou, o avô trabalhou, os seus ancestrais trabalharam, e ele herdou aquilo como um presente, como uma dádiva, e não cuidando, daqui a pouco fica sem nada. E é comum nós vermos pessoas que passaram por esta situação, que viveram este drama, mas a palavra de Deus orienta a mim e a você nesta noite, que nós precisamos estar atentos, que nós precisamos ter cuidado, porque a nossa herança está próxima, está pertinho o momento em que eu e você receberemos do Senhor aquilo que Ele nos prometeu, que Ele nos concedeu como herança. Bendito é o Senhor, que vive e reina para todo sempre. E daqui a pouco nós olhamos para pessoas moribundas, abandonadas à margem das cidades, colocados à margem da sociedade. Os que se diziam amigos desapareceram, e ele não consegue mais nada. Aqueles que desfrutaram com ele de momentos de alegria, entre aspas, dão no pé e o abandonam à própria sorte, e ele agora, levado à bancarrota, sem perspectiva, às vezes busca ajuda na esperança de que alguns daqueles poderão lhe estender as mãos, poderão lhes dar uma ajuda, poderão lhe estender a mão salvadora, mas ninguém, todos lhe viram as costas, e o que se ouve é desculpas, mas ninguém lhe atende, ninguém lhe ajuda. Meus queridos irmãos, isto é uma realidade que acontece na vida das pessoas, e que acontecerá na vida de todo aquele também que na sua vida espiritual, de comunhão com Deus, não tiver o cuidado de observar a palavra
palavra e o conselho que ela nos traz de guardar o que tem, de vigiar contra o adversário que está ao derredor, tentando tragar, tentando te colocar para baixo, tentando roubar a sua comunhão, tentando tirar de você o direito já adquirido de participar da herança que o Senhor deu à sua igreja. Mas o Senhor nos fortalece esta noite, o Senhor nos anima mais uma vez e diz a você e a mim que se nós cuidarmos, vigiarmos, Ele nos ajudará a vencer e nós seremos grandemente abençoados, recebendo a herança daquele que é e nos proporcionou por seu próprio poder. Aleluia! Quando olhamos para a Bíblia Sagrada, nós podemos ver a réplica dessa história na vida do filho pródigo. Lucas capítulo 15, versículos 11 a 24. Jesus conta ou narra a parábola do filho pródigo. E nesta parábola, o Senhor diz aos seus discípulos, diz a mim e a você, que um certo homem tinha 2 filhos, tinha de tudo, estava sob o cuidado do pai, estava sob a proteção do pai, estava desfrutando do privilégio de estar dentro de sua casa, tinha comida, tinha alimento, tinha vestimenta, tinha honra, tinha calçado para os pés, não lhe faltava nada. Mas de repente, aquele jovem, o mais novo deles, chega até seu pai e diz: pai, me dá aqui o que é meu, me dê a minha herança, me dê a minha parte, porque eu quero sair para conhecer alguma coisa diferente do que eu conheci até hoje. A Bíblia não diz que o pai tentou convencê-lo do contrário. E aqui eu quero que eu e você possamos aprender uma coisa. Deus dotou o homem do livre-arbítrio e nos deu sempre a liberdade de escolher o que queremos para a nossa vida. Aquele jovem teve a liberdade de escolha e fez a escolha em tomar a herança, em tomar os seus bens e partir para uma terra longínqua. Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia nos diz que ele foi a uma terra distante e chegando ali, ele encontrou pessoas que estiveram com ele. Ele encontrou pessoas que o ajudou a gastar a sua herança, que o ajudou a perder o que tinha. Mas isto não durou para todo sempre. Daqui a pouco a Bíblia diz que ele olha para um lado e para o outro, não tinha mais dinheiro, não tinha mais herança. O que o pai lhe dera, a sua parte na fazenda, ele já havia desperdiçado tudo, gastou futilmente, não guardou, não vigiou, não teve o cuidado de administrar aquilo de tal forma que ele não perdesse a herança que recebera de seu pai. Mas a Bíblia diz que veio uma grande fome naquele lugar onde ele estava, e o filho que outrora tinha tudo na casa do pai, tinha comida, conforto, roupa, calçado e honra, não lhe faltava nada. Agora diz a Bíblia que ele não tinha nem o que comer. Os pseudos amigos, os falsos amigos, os aproveitadores caíram fora e ele se sentiu só, ele se sentiu só, ele se sentiu abandonado. Mas a Bíblia diz que ele saiu por ali procurando ajuda,
procurando trabalho, procurando algo que lhe desse o sustento para pelo menos alimentar a sua fome. E diz a Bíblia que ele encontrou alguém que lhe deu um emprego, um serviço de apacentador de porcos. Imagine só, aquele filho que tinha tudo, não precisava colocar a mão nos serviços mais pesados da fazenda. Ele agora foi cuidar de porcos para um estranho, porque não cuidou da herança que o pai havia lhe dado. Por isso o conselho de Deus para mim e para você continua sendo: guarda o que tens, guarda o que tens, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua herança. Bendito é o nome do Senhor. E aquele pobre cidadão agora busca, e a Bíblia diz que ele sentia fome, que desejava se alimentar do alimento que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ninguém lhe dava nada. E eu posso aqui ver e entender que o que o Senhor nos alerta é uma realidade que nós não podemos deixar de compreendê-la. Ele veio, brama como leão, não é leão, procura quem tragar. Ele veio roubar, matar e destruir. Ele joga o homem na lama, ele joga o homem na falta de esperança, ele joga o homem na podridão do pecado, ele deixa o homem arrasado, só e moribundo. E de vez em quando você vê alguém tirando a própria vida, porque não deu valor à herança que tinha e se perdeu por aí como este jovem. Mas a Bíblia diz que ninguém lhe dava nada. Quantas vezes, queridos irmãos, nós estamos na casa do Senhor, desfrutamos do cuidado dEle, desfrutamos da companhia dEle, desfrutamos de tudo que Ele tem para nós como igreja. Bom alimento, boa palavra, cuidado na hora da angústia, mas de repente nós descuidamos e nos deixamos levar, e daqui a pouco estamos como este moribundo, lastimando. Este teve a sorte e a história continua, não vamos tratar disso aqui, mas ele caiu em si e lembrou: na casa de meu pai os empregados têm abundância de alimento e eu aqui pereço de fome. Deu tempo para ele reconhecer ainda, mas o nosso assunto aqui hoje é: não negocie, não barganhe com a sua herança, não cuide da sua herança, não jogue ela fora, pois com certeza o Senhor te deu, é sua, e você precisa zelar dela, pois você terá o privilégio de desfrutar dela nos céus. Glória seja dado ao nome do Senhor. O inimigo quer roubar aquilo que é seu, mas o Senhor insiste em te alertar, em me alertar, que devemos cuidar do que temos, para que ninguém tome o que o Senhor nos deu. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. No livro do Gênesis, no capítulo de número 25, nós encontramos a narrativa bíblica da história de dois homens que nasceram de uma promessa. Gênesis 25, 29 a 34. E olha só, tem dois irmãos, um chamado Jacó, o outro chamado Esaú. Esaú era o herdeiro por direito, era o primogênito, era aquele que daria sequência em tudo que o pai tinha. A herança era dele por direito, de fato e de direito. Mas um dia Esaú chega do campo, era caçador, cansado, não havia apanhado ou
feito nenhuma caça, e ele encontra o seu irmão com um guisado pronto, um guisado vermelho, e ele agora, não cuidando, não vigiando, ele faz uma negociata, e ele perde de uma vez por todas a oportunidade de desfrutar de uma herança que era sua por direito. Meu querido irmão, minha querida irmã, o céu é um direito nosso. O céu faz parte da herança que o Senhor nos prometeu. Eu e você, quando aceitamos como Senhor e Salvador de nossas vidas, já estamos com o nosso nome escrito nos céus e com o direito garantido de entrar lá. Portanto, vamos cuidar para não negociarmos com aquilo que o Senhor nos deu. Olha o que diz o texto sagrado. Você que está com a Bíblia aberta, acompanhe comigo a leitura. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas, e ele comeu e bebeu, e levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Meus queridos irmãos, olha a visão daquele homem: de que me servirá a primogenitura? Estou quase a morrer de fome. Talvez você pode ter já negociado o que não devia negociar. Nós falamos na terça-feira passada sobre obediência e santificação, e nós precisamos cuidar, porque a santificação é algo que o crente precisa cultivar a cada dia, pois a Bíblia diz: sem a qual ninguém verá o Senhor. Para herdarmos os céus, precisamos ser santos. Glória seja dada ao nome do Senhor. E eu te digo e te alerto mais uma vez, baseado na palavra de Deus: não troque a sua primogenitura, não troque a sua herança por nada deste mundo. Há muitos trocando a sua herança por um cargo, por uma função, por um dinheiro qualquer, trocando a sua primogenitura por algo que é passageiro, que é finito, e deixando de lado a sua herança que é eterna. Mas o Senhor diz a mim e a você mais uma vez: guarda o que tens, guarda o que tens, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Bendito é o nome do Senhor. Esaú disse: do que me servirá? Estou quase a morrer de fome, estou quase a perecer. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, diz algo que eu e você não podemos esquecer: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte, e eu te darei vitória. A tua herança está garantida. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Glória seja dada ao nome do Senhor. O Esaú ficou com medo de morrer de fome, e por isso perdeu a sua herança, perdeu o que era seu por direito. Eu e você devemos entender que temos um Deus que cuida de nós, que nos faz passar no meio do vale, não nos deixa passar sozinho. As lutas vêm, os problemas vêm, mas eu preciso me manter íntegro diante dele, pois só assim eu vou herdar aquilo que ele me deu por direito.
Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Primeiro livro dos Reis, capítulo 21, nós temos a história de um homem que fez diferente do que fez Esaú. Você encontra no capítulo de número 21, versículos de 1 a 3, um homem chamado Nabote. Nabote tinha uma vinha e o rei veio a ele, Acabe, tentando negociar a sua vinha, tentando comprar aquilo que era herança de Nabote. Nabote não aceitou negociar, Nabote não aceitou vender. O final você sabe, no fim Nabote foi morto, mas é honrado até hoje pela palavra de Deus, e com certeza ecoa aqui para nos alertar o que Nabote diz a Acabe: guarde-me o Senhor de que eu te dê a herança dos meus pais, guarde-me o Senhor de que eu negocie aquilo que eu recebi dele por herança. Que esta palavra, que esta firmeza, que este caráter cristão verdadeiro que Nabote tinha, possa ser o meu e o seu, meu querido irmão, neste século 21, cheio de corrupção, cheio de vaidade, cheio de tantas coisas, que muitos estão vendendo o que o Senhor lhe deu por herança. Mas nós estamos nos aproximando do fim. Nós estamos chegando na reta final e é necessário que Deus, pela sua palavra, continue nos alertando, continue nos dando pela sua palavra a orientação. Guarde o que tens, guarde o que tens, guarde o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. O servo de Deus, ele não negocia. O servo de Deus, ele não brinca, ele não negocia o que é herança sua. Se você for para o segundo livro de Reis, você vai ver no capítulo 5 a história do Naamã. Naamã, quando tem notícia de que lá em Samaria tem um homem de Deus que poderia restaurá-lo da lepra, ele se arma de apetrechos, de presentes, de ouro, de prata, de vestidos, e leva como dádiva para aquele que ia ajudá-lo a restaurar da lepra. Chega, vai para o lugar errado, o rei se desespera, mas Eliseu manda avisar, e lá volta o abençoado homem Naamã, vem à porta do homem de Deus, e ali está esperando uma resposta já premeditada em seu coração. Mas o homem de Deus manda ele ir lá para o Jordão mergulhar-se 7 vezes. E ele vai, chega lá, depois de muita encrenca, os seus criados o convencem a fazer isso. Depois do 7º mergulho, ele volta limpo, com a pele como de uma criança. Sabe o que acontece? Ele vem de novo à porta do homem de Deus e traz presentes, querendo que Eliseu recebesse dele. Glória seja dada ao nome do Senhor. Olha o que diz a palavra de Deus, segundo a Reis, capítulo 5, versículos 15 a seguir. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e chegando, pôs-se diante dele e disse: eis que agora sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, peço-te que aceites uma bênção do teu servo. Porém, ele disse... Quem disse? Eliseu: vive o Senhor, em cuja presença estou, que não a aceitarei. E diz ainda a Bíblia: e estou com ele para que aceitasse, mas ele recusou. O servo de Deus, a obra é de Deus, ele não negocia, porque se negociar ele perde a sua herança. E há muitos fazendo negócio com a obra de Deus, e eu quero te dizer que pela palavra o Senhor nos orienta que nós devemos
devemos nesta área também guardar o que temos para que ninguém tome a coroa ou a herança que o Senhor nos deu. Bendito é o nome do Senhor. Então, o que Naamã faz? Naamã diz: se não queres, dê-se a este teu servo uma carga de terra que baste para carregar 2 mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto em sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto, perdoe o Senhor a teu servo, quando meu senhor entrar na casa de Rimom para lhe adorar, e ele se encostar na minha mão, e eu também tenha de me encurvar na casa de Rimom, quando assim me encurvar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor a este teu servo. E ele disse: vai em paz, e foi dele uma pequena distância. Eu quero te dizer uma coisa, que este texto nos mostra: você, eu, não devemos esperar ou barganhar ou negociar, porque o servo de Deus que está enganjado, que tem a sua herança, tem certeza de salvação, ele trabalha com foco na missão principal da igreja, que é evangelizar, e o evangelho de Deus é poder de Deus para a salvação de todo o que crê, e nos diz: de graça recebeis, de graça dai, não barganhe com o evangelho. Eliseu entendia isso, ele não barganhou o que era de Deus, foi Deus que fez. O homem quis lhe dar algo, ele não quis receber, mas de repente Naamã pede a ele. Eu quero te dizer, crente e servo do Senhor, não peça nada, não negocie, não venda o que é de Deus, o que é herança do Senhor, mas o Senhor te deu, é para você trabalhar, e o crente tem para dar. Eliseu deu terra da nação para que ele pudesse levar ao seu país e ali ter um cantinho para adorar ao Deus de Israel, ao Deus que havia o restaurado. Eliseu não recebeu, mas pôde dar algo àquela alma que necessitava de socorro. Você tem socorro de Deus para Cacoal, você tem socorro de Deus para o teu vizinho, você tem socorro de Deus para as pessoas que estão à sua volta, mas não negocie, não barganhe o que é teu. Deus não aceita isto. Bendito é o nome do Senhor. Glória para todos sempre seja dada ao Deus que é, que vive e que reina. Daniel capítulo 5, versículo 17. Você tem a história do rei Belsazar. Fez uma grande festa, chamou os seus 1000 pessoas na festa, um grande banquete. Depois de beber algumas, perdeu o juízo e mandou trazer os utensílios da casa de Deus que seu pai havia trago quando conquistou o povo hebreu, e começar a usar os utensílios da casa de Deus no momento profano que eles estavam ali vivendo. E o que acontece agora? Aparece uma mão que escreve na parede, ele chama todos no reino e ninguém pode decifrar. E de repente orientam-no a chamar Daniel, e Daniel chega e ele oferece presentes a Daniel, oferece dádivas a Daniel, para que Daniel pudesse então revelar o que estava escrito ali. Daniel diz: os teus presentes fiquem para você e para os teus. Não quero nada que é seu. Não negocio com aquilo que é do meu Deus. A minha herança é o Senhor que deu, e eu não negocio ela com ninguém. Não preciso de nada que é seu. Mas eu vou te dizer o que está escrito. Daniel dá a ele o veredito, e ali acontece, e o reino dele é tirado, porque um servo de Deus ali estava, não negociou a sua herança, não negociou o que Deus havia lhe dado. E Daniel, vocês conhecem a história dele. Daniel foi um servo que esteve na presença dele, que esteve diante dele, que esteve no Senhor, e assim ele desfrutou de comunhão
Daniel e foi um grande homem na Babilônia, porque desde quando chegou, ele se portou com sabedoria, com fidelidade e nunca negociou o que Deus havia lhe dado. Não se contaminou com o manjar do rei e Deus o honrou. Enquanto comia legumes, estava mais bonito, mais apresentável do que os demais que desfrutavam do manjar do rei. Quando tentaram atrapalhar a sua vida, sendo ele um dos 3 homens mais poderosos que existia no reino depois do rei, não conseguiram pegá-lo em nada, porque era um homem fiel. Acharam Daniel orando 3 vezes por dia, fizeram uma tramóia, levaram diante do rei, e Daniel agora, depois que ouviu a história, não se escondeu, não se acovardou, não ficou temeroso, mas a Bíblia diz que ele foi para casa, entrou no seu aposento, e o seu aposento tinha janelas viradas abertas para a banda de Jerusalém. Não fechou a janela, mas lá ele esteve falando com o seu Deus, porque ele não negociou a sua herança, e ele conhecia o Deus que ele cria, que ele servia. Pegaram Daniel, levaram ao rei, foi para a cova dos leões, mas lá na cova, Deus esteve com ele durante todo o tempo. O rei não dormiu, o rei não descansou, mas penso eu que Daniel dormiu um bom sono dentro da cova dos leões. Na madrugadinha chega o rei: Daniel, porventura o Deus a quem você serve te livrou da boca dos leões? E Daniel responde dizendo: viva o rei para sempre, o meu Deus me livrou. Glória seja dada ao nome do Senhor. Vale a pena ser fiel, vale a pena guardar o que tem, vale a pena viver uma vida de comunhão, vale a pena, irmãos, guardar aquilo que recebemos, para que ninguém tome a sua coroa. Eu quero te dizer uma coisa: vão tentar, vão lutar, como fizeram com Daniel, mas permaneça firme, permaneça fiel, lute pela tua herança, porque você pode até ir para a cova dos leões, mas Jeová irá contigo lá, Ele vai te guardar, Ele vai te livrar, e você vai passar e cantar o hino da vitória, desfrutando da herança que Ele proporcionou a você. Oh, bendito é o nome do Senhor. E você pode perguntar: mas como resistir tudo isso? Mas como suportar as investidas, as propostas? Eu quero te dizer, querido, não seja engodado. Voltamos à 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8 e o 9 também. Nós já lemos o 8, vamos ler agora o 8 e o 9. Glória seja dada ao nome de Jesus Cristo. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ao qual resistis firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem em todos os vossos irmãos pelo mundo. Não somos só nós, não é só você, querido, que passa por luta, e nós somos tentados às vezes a pensar assim: mas ninguém passa luta como eu passo. Tem milhares e milhares de servos de Deus passando as mesmas lutas que você passa, e não está desanimando. Mantenhamos firmes, não vamos abrir mão da nossa herança. Guarde o que tem, é resistindo que ele vai fugir e você vencerá em nome de Jesus. Tiago capítulo 4 e o versículo 7, e nós já vamos caminhando para o nosso encerramento. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Lembra de Jesus Cristo? Foi conduzido ao deserto, depois de 40 dias, 40 noites jejuando, o inimigo se apresenta: se és o Filho de Deus, peça que essas pedras se transformem em pão. Jesus estava com fome, mas o Senhor disse a ele: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não negocie a sua comunhão, não negocie a sua herança. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. O mundo é mau e vai de mal a pior. A cada dia surgem novidades para tentar nos tirar do foco, mas Deus continua dizendo a mim e a você: guarda o que tens, guarda o que tens,
guarde o que tens. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Efésios 6:11 diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Ele luta, ele peleja, ele se levanta, mas em Cristo somos mais que vencedores. Em Cristo nós vencemos. Resistindo ele foge. A vitória é nossa, em nome de Jesus Cristo. Portanto, amada igreja, não esqueçamos da recomendação. Não vamos cair no erro de negociar, de colocar em jogo a nossa herança. Saiba, o Senhor já conquistou e nos deu de graça. Recebemos dele, ele pagou o preço, ele trabalhou, ele conquistou e nos deu. E o adversário quer tirar, mas em nome de Jesus, nós vamos vencer, vigiando em todo o tempo, com toda oração e súplica, caminhando e entendendo que o céu é logo ali, e um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Jesus voltará. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa.